E aí, gente, vamos começar aqui a continuidade, na verdade, daquela aulinha sobre o metabolismo proteico. Agora vamos falar sobre o processo de absorção proteica. Claro, a parte que cabe e que cai em concurso, tá? Digeriu, formou partículas menores, para quê? Aminoácidos. A gente tem que absorver esses aminoácidos. E aí, tem três mecanismos principais de transporte. Temos o transporte por difusão passiva simples, por difusão facilitada e também a transferência ativa por cotransporte. Coisinhas básicas, já caiu poucas vezes, mas já caiu. O que é importante vocês saberem sobre esse assunto e que cai muito, gente, existe uma eficiência de absorção de aminoácidos livres, de di e de tripeptídeos. Poxa, Gabriela, mas você falou o seguinte: transformou em partículas menores para ser absorvido. Eu pensei que só seria aminoácido. Não. Existe também di e tripeptídeos que caem na nossa corrente para ser absorvido, tá, gente? Então, não se assustem se essa informação cair para vocês lá. Não é só o aminoácido da sua forma essencial. E diferente do que eu acho que vocês imaginariam, o di e os tripeptídeos, ele tem uma eficiência de absorção maior do que os aminoácidos livres e maior do que os oligopeptídeos, que são aqueles maiores. E como isso se dá? Então, tem três informaçõezinhas básicas para vocês se lembrarem aqui. Primeiro, enquanto os aminoácidos livres, olha só, parecem ser mais rapidamente absorvidos apenas no intestino delgado proximal, os di e os tripeptídeos, eles são tão absorvidos tão bem lá no proximal quanto no distal, no intestino delgado. Então, tem dois momentos, proximal, distal, início e fim, que ele é bem absorvido, enquanto os aminoácidos livres, eles só são absorvidos lá na parte proximal. Isso ajuda? Claro, gente. Se a gente tem dois momentos, dois locais de maior absorção para um item, ele vai ser mais rapidamente absorvido. A eficiência de absorção dele é mais rápida. E essa informação te ajuda em quê? Se você tem um paciente desnutrido e que você quer fazer alguma dietoterapia e isso cai em questão, e se você tiver essas duas opções de elementos para você poder fazer uma suplementação, priorize os di e os tri para ter uma absorção mais rápida. Claro, entenda o quadro clínico de uma maneira completa. Só para dar um exemplo para vocês. Os di e os tripeptídeos apresentam velocidade de absorção mais rápida, 10 vezes mais rápida. Então, eles têm uma eficiência de absorção, gente, muito maior do que os aminoácidos livres e do que os oligopeptídeos. Alguns aminoácidos livres, eles vão competir pelo mesmo carreador. Se eles vão competir pelo mesmo carreador, alguém vai conseguir pegar esse carreador e o outro vai ficar sobrando lá esperando um outro carreador. Então, veja que isso tudo é perder tempo, é perder eficiência de absorção. Então, qual a informação importante aqui? Di e tripeptídeos têm absorção maior do que os aminoácidos. E aí, gente, outra coisinha aqui rápida para vocês. Balanço nitrogenado. Isso aqui cai como água, tá, gente? Balanço nitrogenado, quais são as informações básicas que vocês precisam saber para matar aquela provinha de concurso de residência. Primeiro, a definição, que seria um balanço nitrogenado. Lembra que proteína é formada por nitrogênio? Então, a gente utiliza o nitrogênio para verificar também a quantidade de proteína que o seu corpo ele absorveu, quanto ele tem, quanto ele excretou. Então, esse balanço nitrogenado nada mais é do que uma diferença entre a quantidade de proteína ingerida e a quantidade de proteína excretada. E aí, gente, outra informação que vocês precisam saber é, a cada 1 grama de nitrogênio equivale à ingestão de 6,25 gramas de proteína. Então, algumas bancas, eles podem colocar para vocês a informação total de proteína e ele quer saber quanto de aminoácido foi absorvido, quanto de aminoácido tem ali naquela porção do alimento. Então, você tem que fazer essa regra de 3. 1 grama de nitrogênio equivale ao consumo de 6,25 gramas de proteína. Faz a regra de 3, tá? Bem simples. Então, o que seria, quais são as condições que assumem um valor de balanço nitrogenado positivo? Então, primeiro, positivo é o quê? Comi mais do que eu excretei. Então, a ingestão foi maior do que a excreção. Então, tem sim alguns momentos, algumas situações no organismo que permitem ter um balanço nitrogenado positivo. Primeiro deles, situações de anabolismo. Pessoas que estão fazendo uma atividade física intensa, que estão consumindo suplementos. A gestação é uma situação de anabolismo, por exemplo. Então, a gente vai ter um balanço nitrogenado, a gente espera que aconteça isso, positivo. A realimentação após o jejum também, assim como outras situações. Balanço neutro é equilíbrio, né, gente? Ingestão e excreção estão similares.
Balanço negativo que cai muito, porque tem muitas patologias, muitas enfermidades que ficam com balanço nitrogenado negativo. Então é aquele momento em que a excreção é maior do que a ingestão. Quais são essas situações, gente? Olha só, trauma, queimaduras, infecção, muita questão de terapia aplicada às diferentes patologias. E aí eles colocam casos de pacientes queimados. E traz o balanço energético, quer saber de vocês, é negativo, é positivo, é neutro, dão a informação da quantidade de proteína, quer saber a quantidade de nitrogênio, então fica atento a essas informações aqui. Ou também quando tem um fornecimento inadequado de aminoácidos indispensáveis para a alimentação. Como assim? Quando você consome poucos aminoácidos, quando você consome pouca quantidade de proteína. Então, você pode estar ingerindo menos e estar excretando mais do que deveria. Então, para matar esse assunto, super simples, uma questãozinha aqui básica para vocês. Então, o balanço nitrogenado é uma técnica não invasiva e acessível, que consiste no cálculo da diferença entre o nitrogênio ingerido e o nitrogênio excretado. Assinale a alternativa correta em relação ao balanço nitrogenado. Quando o balanço é suficiente para suprir as perdas, diz-se que o balanço é negativo. Nossa, gente, isso aqui dá senso comum, né? Se é suficiente, é porque ele é positivo. A gente consumiu mais do que excretou. O balanço negativo, então essa aqui está falsa. O balanço negativo, por tempo prolongado, torna-se incompatível com a vida. Aí você pensa, ah, não é possível, está muito fácil. Lógico, gente, se ele é negativo, significa que você está consumindo pouca proteína, excretando muita proteína. A gente precisa de proteína para praticamente tudo no nosso organismo. Lembra das funções da proteína na aula 1? Tudo que você imaginar, funções enzimáticas, de metabolismo, a gente vai produzir hormônios, a gente precisa de proteína. Transportadores de produtos, proteínas. Então, de fato, se você ficar muito tempo consumindo menos proteína e excretando, você pode vir a óbito por conta disso. É um processo de inanição, de perda muito grande de proteína. É uma alternativa verdadeira, mas aí você fica, ok, vou ver as demais. Letra C, o nitrogênio ingerido é calculado com base no conhecimento de que 12,5 gramas de proteína, ó aí aquele capetinha daquela informação que vocês têm que decorar, 6,25, viu gente? Já colocaram aqui o dobro. Contém em 1 grama de nitrogênio. Errado, 1 grama de nitrogênio, 6,25, é metade dessa informação que está dando aqui. No monitoramento do balanço nitrogenado, há uma tendência para subestimar a ingestão, sobretudo quando a dieta oferecida é mais complexa e superestimar as perdas. Na verdade, gente, é o contrário que acontece aqui. A gente tende a subestimar as perdas e superestimar esse consumo. É muito difícil a gente conseguir fazer essa aferição. Então, é por isso que o balanço nitrogenado, apesar de ser um método bem simples, não invasivo, ele não é utilizado 100% para a gente conseguir verificar o quanto a gente está ingerindo de proteína de nitrogênio. Ele é como se fosse um método auxiliar. Então, a alternativa é falsa, porque está inverso aqui. E letra E, a quantidade de proteína exigida para manter o equilíbrio nitrogenado não depende dos aminoácidos essenciais. Outra questão, né, gente? Conhecimento de vida. Não estudei nada, tô aqui, ó, viajando. Ah, certo. Alternativa ridícula. Porque, gente, aminoácido é essencial. O próprio nome já diz. Se ele é essencial, é porque meu organismo não produz. Eu tenho que adquirir de outras fontes. Então, a quantidade de proteína para adquirir isso precisa sim, depende desses aminoácidos essenciais. Eles são essenciais. Simples. Alternativa correta, letra B. Mais uma alternativa, gente. O balanço nitrogenado reflete a diferença entre nitrogênio ingerido e o nitrogênio excretado. Então, o negativo ocorre quando... Quais situações? Lembra que a gente comentou lá? Negativo, balanço nitrogenado negativo são aquelas enfermidades que acabam excretando mais, consumindo muito e acaba excretando, né? Então, ingestão inferior à excreção. No jejum, na gravidez, em crianças durante a fase de crescimento, nas situações de hipertrofia muscular, na vigência de uma dieta hiperproteica. E aí, gente, claro que é no jejum. Veja que em todas as outras situações, são situações que há uma demanda, claro, de proteína. Então, a gente tem uma exigência, um anabolismo. Se a gente tem anabolismo, o balanço nitrogenado ele fica positivo. Tem uma maior quantidade, menos quantidade excretada e maior quantidade ingerida, maior quantidade absorvida ali. Por que no jejum? Se a gente consome, para de consumir, tá lá sem consumir nada, a gente vai acabar excretando mais. Tem menos ingestão e maior excreção. Super simples também, né? Ficamos por aqui, gente. Então, até a próxima aula.